Oi pessoal, eu sou o Maurício do canal Fanáticos e hoje eu vim tirar as cartas pro Corinthians. Gente, essa tiragem de cartas vai ser aí pra gente ver através das cartas como vai ser os caminhos do Corinthians no mês de agosto. Eu separei 5 perguntas pra gente fazer em relação ao time e em relação ao mês de agosto, pra gente ver as energias, se os caminhos são favoráveis ou desfavoráveis no mês de agosto. Pessoal, antes de começar com a tiragem, vou pedir para quem puder deixar aquele super like que me ajuda demais na divulgação. E se não tiver inscrito aqui no canal, aproveita para inscrever, que tem vídeo todos os dias. E já comenta embaixo, gente, a opinião de vocês, a torcida de vocês, que eu quero ficar sabendo. Vamos começar com a primeira pergunta. É se os caminhos, de um modo geral, do Corinthians no mês de agosto são abertos ou fechados, se o Corinthians tem caminhos favoráveis ou desfavoráveis de um modo geral no mês de agosto. Os caminhos do time Corinthians de um modo geral no mês de agosto são favoráveis ou desfavoráveis. Arrumar essa câmera. Mês de agosto. A cegonha, a carta, os trevos, os pássaros, duas vezes a criança, a casa e o navio. A gente traz os caminhos um pouco fechados aqui. Eu não consigo dizer que essa energia é uma energia favorável. Eu diria que são caminhos fechados, né? Tem obstáculos, os pássaros duas vezes no centro da tiragem, trazendo o time com essa energia mais perdida, olha só. Como se tivesse andando em círculos, se perdendo, tem essa energia. Os caminhos, de um modo geral, é de corrigir, de consertar, de tentar buscar o equilíbrio, mas muito dessa energia de ficar correndo em círculos, ou errando e mantendo um erro, ou repetindo um erro. A carta da criança também no centro da tiragem vem trazendo essa dificuldade de mudança aqui. Arrastamento e caminhos fechados. Respondendo a primeira pergunta, de um modo geral, os caminhos para o Corinthians são um pouco fechados e eu vejo essa energia de ficar repetindo padrões, repetindo erros. A equipe também com uma dificuldade grande de se entender, de entendimento, né? O time. Caminhos um pouco fechados aí de um modo geral. Segunda pergunta. Agora a respeito sobre os jogos em casa. Se o Corinthians no mês de agosto vai ter os caminhos abertos ou fechados nos jogos em casa, os caminhos favoráveis ou desfavoráveis nos jogos em casa, como será os caminhos do time Corinthians no mês de agosto, nos jogos como mandante? Não esquece de comentar aí, gente, a opinião de vocês. Os pássaros, mais uma vez na tiragem aqui, a mesma energia que a gente acabou de ver, que é uma energia um pouco perdida, uma energia um pouco desorientada. A criança, mais uma vez, a casa, os peixes, a âncora. Como a gente viu ali na primeira pergunta, o Corinthians vai ter dificuldades de um modo geral no mês de agosto. Mas quando a gente fala sobre jogar em casa como mandante, a energia é um pouco mais favorável, um pouco traz os caminhos abertos. A gente vai dar uma olhada também agora na terceira pergunta, como vai ser os jogos fora de casa. Mas eu digo para vocês que em casa, jogando como mandante, o Corinthians vai conseguir ter resultados mais favoráveis. Dentre o todo aqui, de um modo geral, em casa, ele vai conseguir ter resultados, vamos usar a palavra equilibrados ou na média. É energia favorável aqui em casa. Vamos ver fora de casa. Eu creio que os maiores obstáculos estejam fora de casa pelo visto aqui. Porque em casa eu vejo o Corinthians conseguindo manter um certo equilíbrio na medida do possível. Vamos lá. Jogos fora de casa. Como serão os caminhos do time Corinthians no mês de agosto nos jogos fora de casa? Como visitante.
Gente, teve time aí que eu já fiz a tiragem e deu dificuldade até nos jogos em casa, né? Aqui o Corinthians não, o Corinthians está trazendo um equilíbrio nos jogos em casa. Quem quiser dar uma olhada nos outros jogos, nos outros times que eu fiz a tiragem, dá uma olhada nas previsões anteriores. Árvore da Vida, jogos fora de casa, a criança, a mulher, a lua. Aqui era, eu já estava imaginando isso daqui, gente. Nos jogos fora de casa, tem falta de controle aqui, o urso traz isso. Tem dificuldades, a lua traz arrastamentos, traz inseguranças. Eu tenho a energia da mulher e a carta da criança do lado da lua, mostrando fragilidades fora de casa, inseguranças, dúvidas, falta de fluidez. Então, o Corinthians vai precisar se cuidar com jogos fora de casa. A energia muito cortada, muito desgastada e com uma tendência de grande volume de perda, de perder jogos, no caso aí fora de casa. Como a gente viu ali, em casa a energia está equilibrada. O que é equilibrado? É uns 50%. Equilibrado é 50%. Agora, quando a gente pergunta fora de casa, aqui já tem uma energia de perder o controle praticamente totalmente aqui, gente. Ainda finalizo com as flores e o jardim. Isso daqui me traria uma energia aí nos momentos finais do mês de agosto, nos jogos fora de casa, né? O Corinthians conseguindo buscar algum resultado. Mas, de um modo geral, fora de casa, o Corinthians vai ter problemas. Caminhos fechados aqui, gente. A nossa quarta pergunta. Somando jogos em casa e fora de casa, o Corinthians vai ter mais vitórias ou derrotas no mês de agosto? O Navio, somando jogos em casa e fora de casa, o Corinthians vai ter mais vitórias ou derrotas? A Lua, a Cruz, a Lua, a Casa. Gente, somando os jogos, eu vejo que a Lua no final do deck, que o Corinthians tem uma energia mais de derrotas aqui, gente. Sinceramente, não dá pra falar outra coisa. Se fosse outra situação, eu falaria, mas a situação que eu vejo é de desgaste e perdendo mais do que vencendo. No caso, a Cruz vem com muito sacrifício, com muita dificuldade e mais uma vez a energia aí dos jogos em casa salvando o Corinthians. Mas somando tudo aqui, as duas energias em casa e fora de casa, eu vejo o time tendo mais derrotas, infelizmente. O que vai salvar bastante aí vai ser aí aquele equilíbrio que a gente viu nos jogos em casa, que daria mais ou menos uns 50%. Agora nós temos a quinta pergunta. O time está com mais caminhos para subir ou descer na tabela. Vamos olhar lá em que posição que o Corinthians está na tabela no dia que estou gravando esse vídeo. Hoje é sábado, dia 10 de agosto. Vamos ver aí em que posição que o Corinthians está. Não esquece de deixar o like aí, gente. Corinthians está em 18º lugar. No momento que estou gravando esse vídeo, o time está com mais caminhos para subir ou descer na tabela do Brasileirão, né, gente, do caso. Só que eu estou fazendo essa pergunta em relação ao Brasileirão. Mês de agosto, o time está com mais caminhos para subir ou descer na tabela. Esse vídeo sai um pouco atrasado, gente. Como eu disse para vocês, hoje é dia 10, mas ainda tem bastante dias aí pela frente. O coração, o caixão. Muitas pessoas têm medo dessa carta aqui, gente, a carta do caixão, mas quando a gente está vivendo um momento difícil, ela é uma carta favorável, porque ela fala de mudança e transformação. Respondendo a pergunta, o time está com mais caminhos para subir na tabela.
A gente viu energias complicadas, desgastadas, mas provavelmente aí teremos outros times com energias piores que a do Corinthians. Porque aqui, quando eu pergunto se ele tem mais caminhos para subir ou para descer, é para subir. Depois da carta do caixão vem cavaleiro, vem mudança, agilidade, muito desgaste físico com a carta dos ratos, mas eu tenho cegonha, eu tenho raposa, eu tenho estratégia, segurança. Então é caminho para subir na tabela com dificuldade, com custo, mas é para subir, não é para descer, gente. Então foi isso, gente. Essa daqui foi a tiragem de cartas para o time Corinthians, mês de agosto. Todos os meses aí terá a energia dos times que vocês mais me pedem. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele super like para me ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!